e que Deus em Cristo continue nos abençoando. A gente estava no propósito, né, de estar trazendo uma reflexão em cima de cada versículo presente na carta que foi escrita à igreja de Filadélfia, no capítulo 3, do verso 7 até o 3 do livro do Apocalipse. E a gente já tinha falado alguma coisa a respeito do versículo 7, do 8, do 9, do 10, e agora a gente vai para o verso 11 do capítulo 3 do livro do Apocalipse, que diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então a gente estava pegando algumas referências bíblicas no Novo Testamento, fazendo referência à questão de coroa, de forma simbólica. Então a gente entende que sempre que os escritores do Novo Testamento estavam fazendo referência à questão de uma coroa, algo que tinha que ser encontrado no final, eles estavam tendo em mente o quê? Um tipo de galardão ou um tipo de prêmio. Como se você estivesse fazendo parte de uma corrida. E no final da corrida, como prêmio, você receberia o quê? Como um atleta, você receberia o quê? Uma coroa como galardão, né? Ou seja, aquilo que nos vai ser dado após a nossa carreira, no término da nossa caminhada, né? Então, o que é que acontece? Quando a gente pega esse texto bíblico aqui, a gente vai trazer algumas coisas que são muito interessantes. Este que vos fala, da gente abrir aqui um parêntese, deixa a gente abrir aqui um parêntese. Eu me lembro, né, que uma vez, no passado, a gente às vezes participou de alguns eventos, cujo título trazia esse versículo. E uma coisa ficou meio assim, não é uma crítica, é apenas uma observação. A gente ficou observando umas coisas, que as pessoas às vezes ficavam fugindo do sentido desse texto. Por quê? Porque esse texto aqui ele vai mexer com algumas coisas que a gente não vai tocar no ponto agora, né? A gente vai tentar ser prático, a gente não vai teologizar demais não, para também não complicar muito a situação, né? Aquela antiga pergunta, que até mesmo pessoas que já frequentaram o seminário, ou então mesmo dentro de escola bíblica dominical, algumas pessoas vão fazer assim, né? É possível perder a salvação? É ou não é? A gente não vai entrar nesse ponto não, né? Mas que a gente visualize nesse momento, que o escritor aqui do livro do Apocalipse, no capítulo 3, verso 11, ele estava fazendo referência a uma coroa. Um prêmio que nos está reservado no final de nossa carreira, né? Aí vai ficar algumas perguntas bem interessantes, como por exemplo, né? A gente está salvo ou não está? Porque a gente fica assim, né? Então quer dizer que essa coroa simboliza algo que nós vamos receber no final da nossa carreira? Então quer dizer que a gente já está salvo ou não está? Pegou bem o pensamento? Vai surgir uma pergunta. Você está aqui numa carreira e no final dessa carreira, como um símbolo da tua vitória, no final da carreira, está reservada uma coroa. Aí a pergunta é, então quer dizer que tipo assim, essa coroa está reservada no final? Vamos aqui para segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 7. Ele vai fazer referência. Também é uma coroa. É muito legal isso aqui, ó. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, no verso 7, que diz assim, ó: Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O verso 8, ó: Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Paulo também faz referência à questão de uma coroa aqui, como um prêmio que estava reservado para ele, a partir do momento que ele conseguisse terminar a sua carreira. Pegou bem o pensamento? Então fica uma pergunta: a gente já está salvo ou ainda não está salvo? Vai ficar assim, ó. Quando você recebe Jesus como único e suficiente Salvador, você já está salvo, mas ao mesmo tempo não está. Por quê? Porque você dá início a um processo na tua vida. É por isso que Paulo vai comparar a caminhada do cristão a uma carreira, a uma corrida. E você vai ver mais de uma vez os escritores do Novo Testamento, também lá em Hebreus, comparando a nossa caminhada de um atleta que está ali correndo. Existe algo que não está reservado no final dessa carreira. Aí quando você começa a pensar nessas coisas, você vai perguntar: afinal, a gente já está salvo ou não está? Se a coroa nos está reservada no final, a gente já está salvo ou não está? A gente está e a gente não está. Por quê? Porque quando você e eu recebemos Jesus como único e suficiente Salvador, nós damos início à nossa vida a um processo, a uma carreira. Nesse ponto a gente está correndo. Mas para que a gente venha alcançar, culminar, acho que a gente pode usar essa expressão, né? Para que nós venhamos a culminar, acho que a expressão é essa, né? Terminar, a palavra também é consumar, né? A questão do ato salvífico. A gente pode usar essa expressão, se tiver algum professor, alguma professora, depois você nos corrige, né? A gente está tentando aqui sistematizar um pensamento, até mesmo de forma, de uma forma assim, acho que é improvisada, né? Mas a grande pergunta é essa: a gente está salvo ou não está? A gente está e não está. Porque quando você recebe Jesus como único e suficiente Salvador, você dá início a uma carreira. Mas para que a tua salvação ela seja consumada em sua totalidade, você tem que ir até o fim.
Quem de nós nunca evangelizou uma pessoa? E essa pessoa, uma das argumentações que ela utilizou foi essa: um dia eu também já fui cristão. Um dia eu também já fui cristã. Existem pessoas que pensam assim, é ou não é? Às vezes a pessoa pensa assim. Existem até pessoas que, quando estão sendo evangelizadas, dizem que não precisam porque já foram cristãs. Mas a grande verdade é essa: é que a nossa salvação ela vai ser consumada não simplesmente no ato de você receber Jesus como um único e suficiente Salvador, mas é de você permanecer fiel até o fim. Apocalipse, livro do Apocalipse, o capítulo 2, o verso 10, que diz assim, ó: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Capítulo 24, é perseverança. Capítulo 24 de Mateus. Capítulo 24 de Mateus. Capítulo 24 de Mateus, que vai dizer assim, ó, capítulo 24 de Mateus. O verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. 24, 13 de Mateus. Não vamos entrar aqui no contexto dos textos que a gente acabou de ler, dos textos que nós acabamos de ler. Mas eles falam do quê? Perseverança, né? Aí vai ser a resposta para a nossa pergunta. A gente está salvo e ao mesmo tempo não está. Por quê? Porque quando você recebe Jesus, você dá início a uma caminhada, uma carreira. Mas para que você venha consumar a salvação na tua vida e na minha também, essa salvação venha a ser consumada em sua totalidade, nós temos que ser o quê? Temos que ser perseverantes até o fim, para que nós possamos o quê? Alcançar a coroa que nos está reservada. Aí vai ficar uma pergunta. Paulo vai dizer assim, ó. Paulo não, né? O João aqui, na sua carta à igreja de Filadélfia, João, o evangelista, ele vai dizer assim, ó: guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. É legal que ele não vai especificar quem é a pessoa. Ele fala apenas da probabilidade de alguém que possa chegar até você e fazer o quê? Tomar a tua coroa. É interessante porque ele não especifica. Mas nós podemos falar de quê? De elementos que podem fazer o quê? Com que nós venhamos a perder o nosso foco. Você está correndo, ó. Você está correndo na tua salvação. E nós estamos ali como atletas, um atleta e um atleta cristão, visando a tua coroa no final da caminhada. Aí a pergunta é: guarda o que tem, para que ninguém faça o quê? Tire o teu foco. E quais são os elementos que podem tirar o nosso foco? Existem os elementos materiais. Acho que a gente pode usar essa expressão, né? Eu não estou sendo aqui tão, sei lá, acho que é tão técnico, a gente está sendo até um pouco, acho que grosseiro em nossas palavras, né? Mas a palavra é essa. Existem os elementos materiais. O que são esses elementos materiais? Os elementos e fatores que podem contribuir para que eu e você venhamos ao quê? A perder o foco. Pessoas, guarda o que tu tem, para que ninguém tire o teu foco. Existem pessoas que podem tirar o meu e o teu foco. De que maneira? Pregando um evangelho que não tem nada a ver com Bíblia. Pessoa pode, de repente, causar um embaraço, pregando um evangelho que não tem nada a ver com aquilo que Jesus falou. Isso pode fazer com que as pessoas venham a perder o seu foco. Falando no diabo. Dá um exemplo, né? A Bíblia diz que Jesus Cristo ele é o caminho, a verdade e a vida. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Né? Mas pode vir alguém dizer que não, Jesus não é o caminho, a verdade e a vida. Isso é um fator que pode vir a contribuir com que a pessoa venha a perder o seu foco e tirar o olho da coroa e ter a sua salvação consumada. E o outro fator é o fator espiritual. Guarda o que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. O diabo, o inimigo das nossas almas, Satanás. Ele pode sim trabalhar de maneira no mundo espiritual, tentando fazer com que eu e você venhamos a perder o quê? O nosso foco. Tentando tirar a palavra do teu coração, palavras contrárias, em momentos de dificuldade, depressão, luta, opressão, perseguição, lançando palavras contrárias, tipo: esse Deus que tu serve, será que ele realmente é Deus? Esse negócio de ser cristão, esse negócio de ler Bíblia, isso é perda de tempo. Às vezes existem pensamentos que vêm na nossa mente, a gente acha que é da gente, e não é. São coisas vindas do mundo espiritual, são setas, como está lá no Salmo 91. Né? Não temerei espanto noturno, nem seta que voe ao meu dia. E ela também voa a todo momento. São setas do mundo espiritual, que são lançadas na nossa mente, no nosso coração, tentando fazer com que a gente venha fazer o quê? Tirar o nosso foco. Dois fatores que podem vir a contribuir com que nós venhamos o quê? A perder o foco e tirar o olho do quê? Do término da nossa caminhada. Você está correndo, você está vendo a coroa. Né? Você está vendo o teu prêmio. Existem coisas assim que podem fazer com que a gente venha a perder o quê? O foco. Pessoas e o inimigo das nossas almas. Mas que Deus em Cristo, nesse final de tarde, nesse início de noite, ele possa abençoar as nossas vidas. Que Deus ele continue abençoando a tua vida aí, ó, viu, meu irmão, minha irmã? Você que está passando por luta, por dificuldade, nesses dias talvez o inimigo tenha dito, não vale a pena ser cristão. Mas eu queria dizer uma coisa para você, debaixo do sangue de Jesus Cristo.
como já dizia aquele hino antigo do Osé de Paula, né? A melhor coisa que eu já fiz e você também. Por toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que você e eu já fizemos. Né? A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Amém.